Caiu como uma bomba a indicação do novo PGR, o Procurador-Geral da República. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Desagradou desde os procuradores até os seguidores mais fiéis do presidente da República. No caso dos integrantes do Ministério Público Federal, a crítica é o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter escolhido alguém da lista tríplice, ou seja, uma sugestão de 3 nomes que foram os mais votados dentro da própria instituição. No caso dos seguidores de Bolsonaro, o motivo da contrariedade com a escolha é o passado recente de Aras. Eles já resgataram nas redes sociais, por exemplo, declarações como essas aqui. Hay que endurecer sem perder a ternura, dizia um pensador latino-americano que ousou sonhar com liberdade. Os fins alcançados pela Lava Jato são os melhores possíveis. Todavia, nós temos que ter certos cuidados com os meios empregados para se chegar a esses fins. Eu sou o Márcio Miranda e os desafios do novo Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público em todo o país, a começar pelo primeiro, de ser aprovado na sabatina do Senado, são o tema principal do episódio de hoje, do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Outro tema importante de hoje é o abuso de autoridade. Depois do veto do presidente ou dos vetos do presidente, o que pode ainda acontecer? Eu vou conversar com o Sérgio de Deus, que é editor aqui da Gazeta, para explicar esse assunto. De qualquer maneira, qualquer nome que indicasse, né? A senhora Raquel Dodge, o pessoal da lista, o Antônio Carlos Soares, o Ciro Simões do Rio de Janeiro, entre tantos outros, né? Eu sofreria ataques. Para além de toda a polêmica e todos os questionamentos, o Procurador-Geral da República escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, o Augusto Aras, vai enfrentar no cargo uma série de desafios. O primeiro deles, claro, é virar efetivamente o PGR, né? Porque afinal tem uma etapa ainda a ser cumprida, que é a aprovação na sabatina do Senado Federal. E é competência do Senado aprovar ou não. E o resultado que tiver no Augusto Aras, não pode colher. Se não passar, é tipo outro nome. Eu acho que vai ser aprovado. Depois dessa, se ele for aprovado, né, como é a expectativa do presidente Bolsonaro, uma série de assuntos importantes que envolvem posicionamentos do Ministério Público Federal vem pela frente. O jornalista Juliano Pedroso, editor de República aqui da Gazeta, vai nos ajudar aqui a traçar um panorama desses desafios do novo Procurador-Geral da República, o PGR. Um dos principais, Juliano, eu acho que vai se enfrentar uma certa desconfiança, para dizer o mínimo, né, da força-tarefa da Lava Jato e até dos demais procuradores do Ministério Público Federal, que, como a gente sabe, não ficaram exatamente satisfeitos com a escolha do presidente Bolsonaro, né? Os procuradores reagiram imediatamente pelas redes sociais e criticaram com certa veemência assim, essa indicação que não seguiu a lista tríplice. E aí que está no fundo, talvez, da indignação maior e da reclamação, é esse fato de não ter sido o nome da lista tríplice, como vinha sendo a tradição, né, Júlio? Exatamente, é uma tradição desde 2003, né, dos governos do PT, Michel Temer também. Essa lista tríplice, ela acaba tendo os 3 nomes mais indicados pelos próprios procuradores do Ministério Público, né? Então, essa questão de não seguir uma tradição acaba sendo, digamos assim, uma interferência na autonomia de escolha, né? Embora seja bem válido lembrar que a Constituição não determina, né, que a escolha seja pela lista tríplice. O Bolsonaro agiu conforme um regulamento, digamos assim, jogou com a Constituição embaixo do braço, ela permitia e ele usou essa brecha, digamos assim. Os outros presidentes é que atendiam a essa recomendação. Na verdade, passa a ser uma sugestão, uma recomendação, né, dos procuradores à lista tríplice, porque eles votam no Ministério Público Federal e aí o presidente escolhe ou não alguém dessa lista. No caso do Bolsonaro, foi a opção não. Exatamente. Tem os 3 nomes e a escolha pode ser ou não acatada. Sem querer desmerecer os outros todos, subprocurador da República que estava na lista ou não, sem querer desmerecer ninguém. A gente buscou uma pessoa ali que fosse nota 7 em tudo, não 10 uma coisa e 2 outra. Bom, supondo que o Augusto Aras passe pela sabatina no Senado, como eu falei, ele assume lá então como PGR, e aí tem pela frente alguns desafios, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussões importantes que demandam, claro, manifestações do MPF, né, Juliano? Sim, na pauta do STF, né, para este segundo semestre, já estão previstos o julgamento da prisão em segunda instância, né, aquele caso que
após a condenação em segunda instância, se a pessoa pode ou não ser presa imediatamente. A Constituição prevê que a pessoa seja presa após todos os recursos sejam esgotados, né? Essa decisão especificamente tem um agravante de poder beneficiar o ex-presidente Lula, que é adversário político direto de Bolsonaro. Isso vem pela frente. O entendimento atual, né, do Supremo é que a prisão pode acontecer após a condenação em segunda instância, tanto é o caso que está aí o ex-presidente Lula preso, né? Exatamente. Mas ele volta à pauta à discussão. Né? Teve até uma decisão desses dias que o STF entendeu que a pessoa poderia recorrer em liberdade, mesmo após condenar em segunda instância, mas o item está na pauta e é motivo de muita polêmica. Outras discussões que vêm pela frente no âmbito do Supremo envolvem, por exemplo, a questão indígena, a questão ambiental também, né, Juliano? Exatamente. É uma questão bem sensível, né, ao governo do Jair Bolsonaro. A questão de demarcação de terras indígenas está na pauta do Supremo também para o segundo semestre. E vale lembrar que o Bolsonaro já mencionou que ele não queria nenhum xiita ambiental, nas palavras dele, nem também na questão de minorias. Que não seja xiita na questão ambiental, certo? Que não interfira no corte de cabelo de aluno de colégio militar. Então Bolsonaro deixou claro na escolha que o Procurador-Geral da República deveria, né, ter um entendimento semelhante ao do governo. E o caso Flávio Bolsonaro, hein? Que é filho do presidente Jair Bolsonaro e que também tem uma discussão relacionada a um caso que envolve o senador Flávio Bolsonaro no Supremo. Exatamente, está pautado para novembro. Essa questão envolvendo o filho do presidente, né? Após a determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal de suspender as investigações envolvendo os dados do COAF, naquele caso do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, é um tema importante e, claro, o procurador vai ter que se manifestar, porque ele é nada mais nada menos que o representante do Ministério Público Federal, que atua diretamente em ações ajuizadas lá no STF. Juliano, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Um abraço. O presidente Jair Bolsonaro fez 19 vetos ao projeto de lei de abuso de autoridade. Essa proposta, que foi aprovada pelo Congresso no mês passado, gerou toda uma polêmica e campanha, né, por esses vetos aí, através das redes sociais especialmente. Vetos que atenderam a pedidos de aliados como o ministro Sérgio Moro e também deputados da chamada bancada da bala. Convidei aqui o Sérgio de Deus, editor de República aqui da Gazeta, para a gente analisar um pouco esse assunto, até porque tem coisas para acontecer ainda. Ô Sérgio, os vetos, será que foram assim suficientes para acalmar os ânimos de alguns críticos ao projeto? Não necessariamente, Márcio. Tudo bem, obrigado pelo convite. Aliados do presidente Jair Bolsonaro no próprio Congresso, como o delegado Valdir, por exemplo, que é do partido do presidente, ele tinha outras demandas de vetos no projeto, mas que não foram atendidas pelo Planalto, né? Quer dizer, o projeto de lei de abuso de autoridade, ele em si, ele era difícil de você atender todo mundo ali, né? O Bolsonaro, ele ia se indispor de alguma maneira com algumas alas, ou com o ministro Moro, ou com a Polícia Federal, ou com o STF, ou com a bancada da bala. Ele realmente ficou numa situação difícil aí. A análise até que ele fez até muitos vetos, né, do que se imaginava que ele pudesse fazer. O próprio ministro Moro tinha solicitado no início, em parecer técnico, 9 vetos. E o presidente fez 19, né? Para você ver o tamanho da dificuldade que foi isso. E nesse cenário também todo, a pressão que a gente sabe que faz diferença bastante para o presidente Bolsonaro e para esse grupo político, a pressão das redes sociais e de movimentos aí que foram subindo hashtags aí ao longo dos dias com veta Bolsonaro e veta tudo, né? Sim. Aquela ala mais radical bolsonarista e lavajatista queria que se vetasse a lei integralmente, né? Mas dificilmente ele faria isso, até porque o presidente também tem interesses em coibir o suposto abuso de autoridade, né? Tem algumas autoridades que cometem abuso, mesmo ou não? Eu acho que tem. Algumas autoridades cometem, sim. Tá? Vide o caso de investigações contra a própria família dele, né? A questão é que agora o Planalto está numa situação delicada, porque os vetos vão ser apreciados pelo Congresso Nacional agora. Os deputados e senadores podem derrubar esses vetos. Cada um desses 19 vetos vão ser analisados individualmente e assim o clima
que se tem hoje é um clima meio belicoso lá no Congresso. É bem provável que muitos desses vetos sejam derrubados, até pela repercussão que se teve lá dentro da casa. A esperar para ver. O relator do projeto ficou bem contrariado com a decisão do presidente Jair Bolsonaro, gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais. O deputado Ricardo Barros, né, do progressista Barros. Do Paraná. Isso, ele disse que é lamentável que o presidente tenha tomado essa atitude. É lamentável tantos vetos, porque a lei foi votada por acordo entre os senhores líderes, mas caberá a estes senhores líderes a decisão de como os partidos se posicionarão nessa sessão do Congresso Nacional. É porque havia um compromisso, um acordo prévio antes de se aprovar o projeto lá em plenário na Câmara, de que apenas um artigo seria vetado, que era aquele que tratava do uso de algemas, né? Quando o preso não demonstrasse resistência. Para não modificar naquele momento e o projeto ter que retornar para o Senado de novo, eles aprovaram do jeito que estava, para que daí o presidente Jair Bolsonaro vetasse esse artigo específico sobre as algemas. Mas a pressão foi grande, ele acabou ouvindo vários pareceres, né, não só do ministro Moro, e acabou fazendo um veto maior do que algumas alas esperavam. Permitir que se abra uma persecução penal sem justa causa, permitir que se mantenha ou se prenda alguém sem o devido fundamento jurídico, permitir que se algeme um pai de família que não pagou a pensão alimentícia e que não oferece risco, isso tudo vai ser avaliado pelo Congresso Nacional. Bom, até é bom a gente explicar, né, Sérgio, que tem essa parte da disputa política, também uma disputa de poder político, porque qual que é o caminho, como a gente explicou? O projeto estava no Congresso, na Câmara, foi aprovado, aí vai para o presidente sancionar ou vetar. Isso funciona com qualquer projeto de lei. Aí o presidente sancionou com 19 vetos, como nós falamos. E agora volta, então, para essa apreciação do Congresso, conjunta, Câmara e Senado. Assim que foi aprovado o projeto lá na Câmara, o Legislativo enviou sinais para o governo, né? Olha, a gente não vai admitir que se vete o que foi aprovado. Esse projeto está em discussão há muitos anos aqui, né? No Senado ele foi aprovado em 2017. Então ele vinha sendo debatido há bastante tempo e eles alertaram que gostariam que Bolsonaro vetasse apenas o artigo das algemas, que era o que havia sido combinado com o conjunto de líderes partidários, né? Agora, é uma sinuca de bico, né? Realmente, se o Congresso, de fato, derrubar, se não todos, a maioria dos vetos, já vai ser uma derrota para o governo. Por outro lado, a gente pode ter o seguinte entendimento também. O governo deixou esse ônus de derrubar os vetos para o Congresso. O Congresso, exatamente. Quer dizer, o Bolsonaro, em tese, fez a parte dele. Olha, eu vetei ouvindo os meus ministros e técnicos aqui. Agora, se o Congresso acha que tem que manter isso na lei, apesar do desgaste, esse desgaste fica com o Congresso. E apesar da pressão, daí aguentem aí, no caso, o presidente falando, né? Sim. Deputados, senadores, aguentem a pressão das pessoas. O meu palpite hoje é que o Congresso provavelmente vai derrubar esses vetos mesmo. Mas, um dia após o outro, pode-se chegar num acordo, enfim. Para a gente fechar, tem até uma informação aí, foi publicada pelo jornal O Globo, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria dito até que teme uma espécie de resposta, aí eu vou colocar resposta / retaliação, né, talvez, ao governo por esses vetos, que poderia vir da sabatina que vai ser feita quando for indicado o embaixador dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador, filho do presidente, né? Ou seja, os senadores poderiam de repente ficar com um mau humor um pouco maior em relação à nomeação para dar uma resposta para o governo. Pode acontecer com outros projetos também, mas assim, a principal resposta ela vai ser dada quando forem analisados os vetos mesmo, propriamente dito. A indicação do Eduardo Bolsonaro, que não foi feita oficialmente ainda, assim, e já existe uma resistência grande, né? O que pode acontecer é os senadores usarem como desculpa o projeto de abuso de autoridade para falar, olha, o presidente descumpriu um acordo lá, agora a gente também não vai admitir, agora o filho dele virá embaixador. Pode acontecer. Mas já há uma resistência grande lá. Assim, não está agradando muito a ideia. Né? A indicação do Eduardo Bolsonaro ser aprovada assim, já tem uma resistência grande e é muito difícil você garantir que vai passar na sabatina do Senado. Vamos ver os próximos capítulos, então. Sérgio, obrigado. Até a próxima. Obrigado, até mais.
Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça que para você ter muito mais informação sobre tudo isso e muito mais, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!